Olá, mulheres e meros mortais. Quem você acha que é Lilith? A primeira mulher de Adão? Uma demônia? Ou uma deusa do feminino selvagem? Segundo Roberto Scuteri, no livro Lilith, A Lua Negra, ela é a mais inquietante imagem derivada do arquétipo da Grande Mãe. Já é muita coisa aí. A história da Lilith começa entre 10.000 e 3.000 anos antes de Cristo e até hoje a gente está construindo quem ela é. Acho que cada uma tem a sua versão. Desde uma vampira, uma demônia, até uma deusa do sagrado feminino ou só uma mulher, como eu e você. Nesse vídeo eu quero traçar um panorama histórico sobre as diversas representações da Lilith, da Mesopotâmia até a astrologia nos dias de hoje. Nesse vídeo eu vou falar sobre Lilith na Mesopotâmia, Lilith na mitologia hebraica de tradição oral, Lilith no Antigo Testamento e no Talmud, assimilação da Lilith com a Lâmia, Lilith no alfabeto de Ben Sirá, Lilith no Zohar, Lilith na astrologia, a importância de Lilith para mim e a importância de Lilith para todas as mulheres. Lilith na Mesopotâmia. A história da Lilith começa na Mesopotâmia. Essa região que a gente chama de berço do mundo ocidental faz parte do Crescente Fértil. O Crescente Fértil está entre diversos rios, a Mesopotâmia mais especificamente entre o rio Tigre e Eufrates. E a água desses rios deixa os solos especialmente férteis. Por conta disso, há mais ou menos 10.000 anos atrás, aconteceu a Revolução Agrícola e alguns grupos humanos puderam deixar de ser nômades e se fixar ali. Começaram a surgir as primeiras sociedades, grupos fixos que plantavam e colhiam ali na Mesopotâmia. Essas pessoas desenvolveram uma cultura de crença numa deusa única identificada como a Grande Mãe. Nessas sociedades, começou a se identificar também, derivada da Grande Mãe, uma energia feminina ligada aos ventos e à noite. Com o desenvolvimento tecnológico e cultural, derivado da Revolução Agrícola, ali na Mesopotâmia foram criadas as primeiras grandes civilizações do mundo ocidental. Uma delas foi a civilização suméria. E foi na Suméria que se nomeou essa energia feminina tão selvagem. Primeiro com o nome de Lilith, uma demônia ou deusa ou espírito. Eu escolho politicamente chamar de energia, mas você pode escolher chamar do que quiser. Não tem como a gente aplicar os nossos parâmetros do que é um demônio para as civilizações sumérias. A Lilith, na Suméria, era essa energia, ou deusa, ou demônia, ou uma classe de deusas, demônias, espíritos. Ela morava no deserto e era simbolizada pela lua. E assim como a lua, ela tinha fases boas e fases ruins. Ela não era nem boa nem ruim. Ela circulava entre esses dois lugares. Então ela era cultuada, mas também temida. Também na Mesopotâmia foi criada uma outra grande civilização, a Babilônica. Na Babilônia, a gente tem dois registros muito importantes da Lilith, já com esse nome. Um desses registros é a Epopeia de Gilgamesh, escrita mais ou menos 2.100 anos antes de Cristo. Ali a Lilith aparece na sua fase ruim, definitivamente temida. Ela é um espírito, deusa, demônia, feminino ligado à fertilidade na sua face mais perversa. Ela é relacionada à morte neonatal. Também na Babilônia foi criada uma placa de terracota em alto relevo. Nessa placa é retratada uma deusa alada com pés de coruja. Essa placa a gente chama de relevo de Burney. Ela está no British Museum, em Londres. E muitos acreditam que nela está retratada a Lilith. Não é possível saber exatamente quem está retratado nessa placa. Muitos acreditam que é a Lilith, mas muitos também acreditam que seja a deusa Inanna, também chamada de Ishtar, ou a deusa Ereshkigal. Eu, obviamente, não estou pronunciando essas coisas da maneira devida, mas ok.
Não tem como a gente saber qual é a verdade. Eu acho que é uma escolha. Às vezes na história a gente pode escolher no que a gente acredita, baseado no que a gente gosta ou na nossa posição política. Eu escolho acreditar que aquela é a representação de Lilith. Lilith na mitologia hebraica de tradição oral. Os babilônios, que absorveram o culto a Lilith com contato com os sumérios, escravizaram os hebreus. E através desse contato forçado e negativo, os hebreus também absorveram a Lilith na sua mitologia de tradição oral. Mas a Lilith no regime de crenças hebreu, judaico, vai ser muito diferente da Lilith da Babilônia ou da Suméria, porque nesse regime de crenças é admitido apenas um único Deus, e ele é masculino. E a Lilith, ela é absorvida da cultura daqueles que escravizaram. Então ela não vai ser boa, nem vai ter fases boas e ruins. A Lilith agora se transforma numa figura definitivamente negativa. Ela é ruim. Ela é uma demônia feminina, uma força feminina do mal, que assombra o patriarcado, que está ligada à morte neonatal, a divórcios, à castração dos homens e a doenças. É a partir da cultura hebraica que a Lilith chega na cultura cristã e na nossa cultura pop hoje em dia. Então é muito importante a gente marcar esse momento em que a Lilith deixou de ser uma deusa entre diversos deuses e deusas e passou a ser uma energia feminina do mal dentro de um regime de crenças de um Deus único. Foi nesse sentido de a cultura que eu acabo absorvendo daquela pessoa que me domina. Não tinha como a Lilith ser boa nesse contexto. Lilith no Antigo Testamento e no Talmud. O Antigo Testamento, conhecido como a primeira parte da Bíblia, ou também a Torá, é onde a gente encontra duas citações meio indiretas a Lilith, e eu queria discutir elas com vocês. Primeiro no Gênesis, que é o primeiro capítulo da Bíblia, onde se conta a história de como Deus criou o mundo e a humanidade, a Lilith é aludida. É importante a gente saber que essa versão da Bíblia e do Gênesis que eu estou contando, ela sofreu diversas modificações. Ela foi escrita em torno do século V a.C., muito tempo depois da Lilith já tá aí, né? E foi editada, foi traduzida, então a Lilith chega pra gente entre linhas. Ela foi, de certa maneira, invisibilizada aí. A gente acha que a presença da Lilith está no Gênesis porque ela é aludida. No primeiro capítulo do Gênesis, no versículo 27, está escrito: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Então, no primeiro capítulo do Gênesis, Deus criou o homem e a mulher. Tá certo? É o que está escrito. No segundo capítulo do Gênesis, no versículo 18, tem uma pequena confusão. Porque Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. E é apenas no versículo 22 desse segundo capítulo que ele cria a Eva. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. É esquisito, né? Ele criou uma mulher no primeiro capítulo, mas no segundo capítulo o homem está sozinho, não tem mulher nenhuma do lado dele, então eu preciso criar a Eva. Será que tinha alguma outra mulher que talvez não fosse adequada e ela sumiu entre o primeiro e o segundo capítulo? É o que algumas pessoas acham. Esse achar ganha ainda mais motivo porque no versículo seguinte, o 23, Adão fala o seguinte: Disse então o homem: Esta sim, em algumas traduções, agora sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Esta sim, ou agora sim, parece que está aludindo a alguma mulher antes,
que não deu certo. Esta sim é osso dos meus ossos, porque alguma não foi osso dos seus ossos. Talvez uma mulher inadequada. É nesse entrelinhas que a gente pode ler a presença da Lilith, como essa primeira mulher inadequada que sumiu entre o primeiro e o segundo capítulo do Gênesis. A gente vê aí uma pista da Lilith como primeira mulher do Adão. Já em Isaías, no capítulo 34, versículo 14, a Lilith é nomeada em algumas traduções, mas aí ela já não é mais referida como a primeira mulher de Adão, e sim como Lilith na sua versão demônia noturna. A gente sabe disso porque em algumas traduções o Lilith é traduzido por seres noturnos, seres da noite, demônios da noite. A Bíblia diz o seguinte: e as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali e encontrará repouso para si. Já o Talmud não é um capítulo da Bíblia do Antigo Testamento ou da Torá. Ele é uma coletânea de livros de comentários rabínicos registrados. E o Gênesis é comentado no Talmud. Nesse comentário, a Lilith está presente, sim. Ela é nomeada como primeira mulher de Adão, como uma mulher feita do lodo, portanto, uma mulher que não é igual ao homem, mas que reivindica a igualdade e escolhe o exílio à submissão. Assimilação de Lilith com Lâmia. Em algum momento da história, a Lilith começou a adquirir características de serpente. E muitos estudiosos acreditam que foi durante o Império Romano. Nesse momento de intenso intercâmbio cultural, a Lilith começou a absorver algumas características da Lâmia, um monstro da mitologia greco-romana. A Lâmia era uma rainha da Líbia, filha de Poseidon e amante de Zeus. Amante porque Zeus era casado e ele tinha o péssimo hábito de trair a sua esposa. Hera ficou com ciúmes de Lâmia e resolveu transformar ela num monstro, metade mulher, metade serpente. É desse intercâmbio entre Lilith e Lâmia que provavelmente a Lilith absorveu as características de cobra dela. Lilith no alfabeto de Ben Sirá. O alfabeto de Ben Sirá, ele é um texto satírico da mitologia judaica, publicado na Idade Média. O alfabeto de Ben Sirá, ele foi super determinante para a história que a gente conhece da Lilith hoje em dia, para o canon atual da Lilith como primeira mulher de Adão. Mas ele é uma sátira, é uma zoeira com as instituições religiosas, uma zoeira com Deus, com os personagens bíblicos, tá? Ele escreve sobre essas pessoas assim, sem limites, com toques de pornografia. É uma fonte histórica, mas não é um texto acadêmico, não é um texto bíblico. É uma fonte histórica, assim como o especial de Natal do Porta dos Fundos, é uma fonte histórica para a gente entender a sociedade atual. No texto do alfabeto de Ben Sirá, tem 22 verbetes, um para cada letra do alfabeto judaico. E um desses verbetes é sobre a Lilith. E ele conta a história mais picante, interessante e engraçada da Lilith que tem. A Lilith, no alfabeto de Ben Sirá, ela é mulher do Adão, a primeira mulher. Ela é feita do mesmo material que o Adão, então ela é igual ao Adão. Mas o Adão só quer fazer sexo por cima da Lilith. E a Lilith não tá afim. A Lilith quer transar às vezes por baixo, às vezes por cima, às vezes de lado. Tem variedade na vida sexual do casal. Adão não aceita. Ele sente que se uma mulher ficar por cima dele na hora do sexo, ele vai ser menos homem, ele vai ter menos poder. Ele não aceita, a Lilith insiste, ele não aceita. Ela fala, porra, mas eu sou igual a você, eu tenho direito de ficar por cima de você também, e você ficar por baixo, e depois eu ficar por baixo, nós somos iguais. Adão não acha que os dois são iguais. Então Lilith pronuncia o inominável nome de Deus e se autoexila do paraíso. Adão fica triste, fica se sentindo solitário, e ele pede a ajuda de Deus.
Deus manda 3 anjos para buscar Lilith. A Lilith, Adão tá triste sem você, volta para ele. Ela fala, não, foda-se. Aí tá, os 3 anjos voltam lá, fala, Lilith, se você não voltar para Adão, a gente vai te afogar. Fala, afoga. Pode afogar, eu não vou voltar para aquele Chernobyl. Depois voltam os 3 anjos e falam, Lilith, olha só, se você não voltar para Adão, você vai ter que parir 100 filhos todo dia e ver os seus 100 filhos morrerem todos os dias. A Lilith vira e fala, tá bom. E aí a Lilith é condenada a parir 100 filhos todo dia e ver eles morrerem. Só então Eva é criada. Lilith, no exílio, se une a Samael, o anjo caído. Eles se exilaram assim no mesmo Airbnb. Eles se juntam e resolvem começar a tentar o casal do Éden. Depois que o casal do Éden é expulso do paraíso, eles passam a tentar os filhos do casal do Éden, a humanidade, eu e você. Eu amo essa história. Essa história é tão, assim, é praticamente o cânone da Lilith. E era para ridicularizar a Lilith, era para ridicularizar o Adão e ridicularizar todo mundo. Mas quando você ouve que uma mulher preferiu se autoexilar a ter que ficar fudendo por baixo, parabéns para Lilith. Lilith no Zohar. O Zohar é o livro fundamental da Cabala e do misticismo judaico. É uma coleção de comentários místicos acerca da Torá. No Zohar, a Lilith aparece uma porção de vezes de várias maneiras diferentes. Ela aparece como súcubus. Nesse momento eu não vou te explicar o que é súcubus, mas se você quiser essa explicação, me conta aqui nos comentários que eu posso montar um vídeo falando sobre isso. A Lilith ela é descrita como parte feminina de Samael, que depois é separada dele e se casa com ele. Lilith também é descrita no Zohar como parte feminina de Adão, que depois é separada dele e casa com ele. Entendeu? Tipo, a mesma pessoa que eles se separam e depois casam. E sim, nesse caso, Adão seria intersexo e andrógeno, criado à imagem e semelhança de Deus. Entendeu? No Zohar, a Lilith também é descrita como a primeira mulher de Adão, que se autoexila, e ela também é descrita como a serpente no paraíso. Aí aquela pista de que em algum momento a Lilith e a Lâmia se conheceram. No Zohar, conta que a Lilith é a serpente no paraíso que tenta a Eva e entrega para ela o fruto da árvore do conhecimento. A Lilith estava querendo livrar a amiga dela de ficar com um cara tão lixo quanto o Adão. É super compreensível. Isso aí, a Lilith sendo a serpente que entrega o fruto da árvore do conhecimento para Eva, isso é sororidade. Lilith na astrologia. A Lilith entra na astrologia já como primeira mulher de Adão. Mas não existe datação histórica de quando isso aconteceu. Sabe-se que ela era usada, Lilith como a lua negra, comumente até a Alta Idade Média. E na Idade Média tudo começou a ser reprimido, né? Então a Lilith foi invisibilizada. Ela é uma força tão poderosa do feminino que prefere se isolar, se submeter. Ela tinha que ser apagada na Idade Média. Mas é claro que tentaram invisibilizar e não conseguiram. Os astrólogos continuaram trabalhando com a Lilith, alguns, na encolha, e ela sobreviveu até hoje. No século XX, a Lilith foi retomada pela astrologia, agora com a liberdade de poder estudar ela intensamente. O lugar da Lilith no céu seria o lugar da segunda lua, da lua oculta. Esse satélite que a gente buscou e não descobriu, porque talvez ele não exista. A posição da Lilith nos mapas, então, é a posição de um ponto calculado. É o ponto calculado do apogeu lunar. Da posição da trajetória da Lua, em que ela está mais distante da Terra, em que ela está autoexilada, como a Lilith. A Lilith na astrologia se aproxima do arquétipo junguiano de Lilith. Essa parte, esse contexto da Lilith eu ainda não estudei, apesar de que eu usei o livro de um psicanalista junguiano para estudar. Eu não li especificamente sobre isso, eu li sobre ela na astrologia, e na astrologia ela se aproxima do arquétipo junguiano. É o feminino selvagem, o feminino oculto, a nossa dinâmica de afetos reprimidos. Por isso a Lilith pode ser um ponto
libertário da nossa força de vontade, de quem a gente é e do que a gente quer, do que a gente sente. A importância de Lilith para mim. Se eu fosse você, eu estaria me perguntando agora por que a Lilith é tão importante para essa mulher a ponto dela se dar o trabalho de estudar tudo isso. Porque não é fácil achar essas informações, principalmente sem cair em teoria da conspiração. Mas a Lilith é muito importante para mim. Ela sempre foi, mas no início eu não tinha nome para dar para ela. A Lilith se fez presente sem nome, mas numa fidelidade muito grande a quem eu era. Há uma determinação de não ceder à vontade do outro se ela for diferente da minha. Uma vontade de me vestir de malévola e de mortícia e numa certeza absoluta de que eu sou bruxa, que eu carrego desde que eu tenho uns 4, 5 anos. Eu tenho certeza que eu sou bruxa porque minha mãe é bruxa. O meu pai já é normal, coitado. Eu falava isso para as professoras e elas não entendiam. E hoje em dia eu consigo entender melhor a minha vontade de exercer o poder feminino e de ter prazer em ser mulher. Mas é muito difícil viver uma Lilith encarnada na sociedade macho-patriarcal em que a gente habita. E ao longo da minha adolescência, do início da minha vida adulta, eu passei por tantas repressões e violências machistas que eu fui perdendo essa conexão comigo. Eu fui entrando numa crise de identidade, eu fui esquecendo certos aspectos de quem eu sou, e aí em 2020 eu surtei, assim como todas as pessoas surtaram. E no meio desse meu surto, a minha mãe insistiu comigo para falar com uma astróloga. Ela me indicou uma colega, ex-colega minha de faculdade, que trabalha com astrologia hoje em dia. Aí a gente bota o Instagram da Aure. E eu marquei com ela a leitura do meu mapa astral, e aí ela me mostrou um detalhe tão importante no meu mapa astral que eu nunca tinha visto. A Lilith no meu mapa astral, ela tá em cima da linha do ascendente, junto com o meu Mercúrio, em Gêmeos. É uma puta energia de pombagira em cima de mim, assim, que eu encarno. A minha Lilith não tá oculta, ela tá encarnada. O ascendente é isso, né? Quem a gente é com os outros, quem a gente mostra para os outros, quem a gente é nas nossas relações sociais. Que personagens que a gente encarna, que a gente veste a máscara porque a gente quer, porque a gente se identifica. Eu tenho uma identificação muito forte com esse personagem. Depois que eu descobri o nome da Lilith e a posição que ela tinha na minha vida, eu pude retomar a Lilith dentro de mim, todos esses aspectos de quem eu sou como pessoa e como mulher que estavam silenciados, estavam apagados. Eu não teria como montar esse canal se não fosse isso. A importância de Lilith para todas as mulheres. Nessa minha conversa com a Áurea falando sobre a Lilith no meu mapa astral, a gente teve que conversar sobre a possibilidade de viver plenamente essa Lilith no ascendente ou no sol. A Lilith, ela é importante para todas as mulheres porque ela é um exemplo de não se submeter. Ela é um exemplo de força de vontade, de fidelidade ao seu ponto de vista, ao que você acredita. Mas a Lilith se autoexilou. Ela foi exilada. A Lilith foi punida. E a Áurea, por carinho e solidariedade e esse amor que a gente tem de uma mulher para qualquer outra mulher, ela precisou me alertar. A Lilith foi punida, ela foi exilada, e isso, no nosso mundo, é muito real, é muito carnal e é muito cruel. Se chama feminicídio, se chama violência machista, se chama estupro. E por mais que a gente queira encarnar a Lilith plenamente e ser fiel o tempo inteiro a quem a gente é e ao que a gente acredita e ao poder que vive dentro da gente, é importante tomar cuidado, porque eu não quero ser punida como a Lilith foi e eu não quero que nenhuma de vocês seja punida também. A gente precisa aprender a se vestir de Eva quando a gente caminha entre os nossos inquisidores. A gente precisa ser Lilith
na pele de Eva muitas vezes. Porque a gente precisa se proteger, se manter viva, o máximo que a gente pode, para poder ser Lilith como a gente está entre as nossas. E aí ser Lilith livremente. A história da Lilith começou entre 10.000 e 3.000 anos antes de Cristo e ela vai continuar enquanto a humanidade continuar. Enquanto a gente estiver aqui, sempre vai existir essa energia de um feminino livre e selvagem que a gente pode acessar. Essa energia, ela é muito real e a gente precisa muitas vezes personificar ela. A Lilith é essa personificação. E dependendo do teu ponto de vista, da tua cultura, do teu contexto social, do teu período histórico, essa personificação pode ser uma deusa ou pode ser uma demônia. Eu gosto de olhar para Lilith como uma mulher humana, assim como eu. Se você quiser continuar o seu estudo sobre a Lilith, eu te indico o livro que foi mais importante na minha pesquisa. O livro do Roberto Cicutelli, Lilith e a Lua Negra. Esse vídeo chegou ao fim, mas a nossa conversa está longe de terminar. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se e ative as notificações. E até o próximo vídeo. Que Lilith esteja convosco.